Então tá, gente, eu vou começar então, né? Eu agradeço o convite e agradeço os alunos, né, que entraram aí de última hora também, por me dar um pouquinho de atenção. Eu preparei aqui para falar com você sobre tradução e interação humano-computador, que é uma parte que eu tenho trabalhado mais, principalmente aqui na UFO, na parte de ferramentas de tradução, etc., como as cat tools, né? Hoje em dia a inteligência artificial, etc. E aí a parte que eu tenho dedicado mais, tanto no ensino, como um pouco mais na pesquisa, na parte da pesquisa para Igor, desculpa interromper, tem algum probleminha com o áudio. Eu não sei se para vocês também tá. Tá, também não estou ouvindo não, Lu. Tá cortando e tá acelerando para mim. tá. De preferência, abre o microfone, porque eu estou só com um monitor hoje, aí eu não consigo visualizar o chat. Mas fiquem à Tá. vontade. Agora deu certo. Agora ficou Agora melhor o deu som. certo. Agora tá bom. O que deu certo, gente? É que estava cortando, né? O áudio não estava legal, estava cortando, estava acelerando um pouco. Agora parece que está normal, Igor. Tá normal? Tá. Mas vocês podem ficar à Agora eu estou vontade te ouvindo direito. para me cortar por microfone, porque eu estou sem um monitor, então eu não consigo visualizar se vocês escreverem alguma coisa. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Obrigado. Então, assim, eu preparei para a gente falar sobre um pouquinho de noções de tradução, a interação humano-computador, né, que estão nos títulos da apresentação, e algumas reflexões com base em alguns exemplos e tudo mais. Se vocês puderem acessar com o celular de vocês, né, pelo e-code, eu tenho um momentinho para vocês colocarem, deixa eu mudar a tela aqui, para vocês colocarem o que eles veem a mente ao pensar em tradução. Eu faço essa pergunta justamente para entender o que cada um está trazendo como ideia de tradução, para a gente ter um ponto em comum de conversa. Se vocês puderem responder lá, aí aqui vão aparecendo as palavras que vocês colocarem. Pode ser só uma palavra, né? Ajuda, é mais fácil. Eu acho que eu tirei antes, né? Deixa eu deixar aqui para vocês pegarem o QR Code. Deixa eu. Eu ia falar agora, se você pudesse aí, isso. Aqui, ó. Olha só, já tivemos duas respostas, colocaram fidelidade, colocaram transporte. Bom, a gente pode continuar com essas daqui, já é um bom ponto de partida, né? É interessante, olha, fidelidade, cultura, transporte, acesso à informação. É interessante como a tradução remete a ideias, né, noções, conceitos diferentes, e, de certa forma, também essas ideias que nós temos, elas impactam em como traduzimos e o resultado dessa tradução, né? Então, é interessante quando coloca uma ideia de transporte, no sentido de que eu tenho algo no lugar e aí não, né, eu consigo levar para o outro. O que é isso que eu estou levando, transportando? Essa ideia de fidelidade também, né, de que tem um texto-fonte ali, que... aliás, a ideia de fidelidade eu posso pensar tanto que eu tenho um texto-fonte ali que vai me prender com o que eu posso produzir de significado no texto-alvo, mas eu também posso pensar na fidelidade com o meu cliente, né? E aí isso também vai me trazer outras possibilidades na minha tradução.
Então, deixa eu ver se eu... Vocês fizeram mais coisa aí, cultura, transporte de ideias, solução de problemas. Gostei, solução de problemas é o meu conceito favorito, né? Que é o que eu mais trabalho em sala de aula com meus alunos e nos tipos de pesquisa onde eu coloco aqui. Mas não estou validando nenhuma outra, porque todas são válidas, todas são importantes e todas remetem também a teorias distintas, a procedimentos distintos. Então, voltando aqui, o que eu trago questão de tradução, né? Nós trabalhamos a tradução, o que é a tradução e o que não é a tradução, já é uma problemática antiga que a gente tem nas teorias, e aí, por exemplo, Tiffany Condit é uma das autoras que mais fala dessa questão, pelo menos é a que eu mais utilizo, né? E ela fala sobre a necessidade de tempos em tempos nós revisitarmos uma definição prototípica de tradução. Então, de acordo com ela, essa noção de tradução, ela muda no tempo e muda no espaço. Então, é interessante o que vocês trouxeram, né, de trazendo umas noções prototípicas, o que está por detrás da ideia de tradução aí. E aí, o que ela comenta é que ela faz essa pergunta do Linear Shared Ground, né? Nós precisamos de um ponto comum, né, de algo em comum para a discussão, e, de fato, precisamos, né? Se nós vamos falar aqui de fazer pesquisa em tradução, estudar tradução, a gente precisa ter um entendimento do que nós estamos falando de tradução. E se você pegar diferentes lugares, né, nós vamos ter diferentes traduções, diferentes conceitos para tradução da mesma forma. Então, no dicionário do Oxford, por exemplo, nós temos que tradução é um processo de traduzir palavras, né, a definição dele é circular, volta a traduzir do mesmo jeito, mas é um processo de traduzir palavras ou texto de uma língua para outra. Então, é importante estar mais no significado de passar de uma língua para outra do que explicar o que é tradução, propriamente dito. Na Wikipedia, essa definição eu peguei antigamente, eu não sei se continua da mesma forma, mas é a comunicação, né, do significado de um texto na língua-fonte por meio de um texto equivalente numa língua-alvo. Tá. Um outro autor, que é dos estudos processuais da tradução, Munhoz Martim, ele vai falar que é um conjunto, né, um subconjunto de comportamentos complexos que se voltam a resolver necessidades comunicativas, né, que tem por objetivo as necessidades comunicativas e cujo ponto, né, comum aí nesses comportamentos é o uso de pelo menos duas línguas. Aí para ele pode ser uma língua falada, uma língua escrita, uma língua sinalizada. E uma definição minha, como o professor falou, seria também uma capacidade de automonitoramento que é aprendida, né, ao passar, né, ao entregar um texto, um material textual escrito na língua-fonte, ao produzir, né, esse material textual numa língua-alvo, que se espera ou se diz ser equivalente de um texto numa língua-fonte. Sendo esse texto-alvo, né, aliás, essa língua-alvo, necessariamente diferente da língua-fonte. Então, nós temos definições que podem se tornar mais complexas ou mais difíceis até de traduzir, como essa última daí, mas a gente tem em muitos casos essa ideia de que estamos trabalhando com línguas diferentes, pelo menos na maioria das definições, mas existem outras teorias que vão trazer a mesma ideia, né, de traduzir, vai trazer uma ideia de traduzir uma língua para a mesma língua, então seria possível uma tradução interlingual, intralingual, e uma tradução também entre meios diferentes, né, uma tradução intersemiótica. E aí, o que eu trago a partir dessas discussões que nós temos de tradução Igor,
Desculpa te interromper de novo, desculpa. Será que se você desligasse a câmera, porque ainda está Sim, cortando um pouco é o que aqui áudio, está eu não sei se chovendo, talvez desligasse a o câmera problema foi melhoraria. a chuva e minha internet está ruim. Deixa eu... Ah, pode ser. Mas melhorou? Agora tá ok. Tá me Espero que, ouvindo? tomara que Sim. continue assim. Estou ouvindo. Tá, Tá beleza. todo mundo ouvindo, pessoal? Ah, eu acho que ficou melhor, Igor. Tá, você pode me interromper à vontade, não tem problema nenhum. Então, Tá bom, Igor, obrigado. continuando, a ideia de tradução, né, ela tem esse impacto também, ela se torna relevante também quando nós pensamos hoje em dia o quanto nós interagimos com o computador, né, e como a tradução automática está entrando em nossas vidas, ou já entrou, né, e está dominando as nossas vidas. Então, antigamente, quando a gente falava de tradução e pensava em tradução automática e tradução humana, a gente colocava esses dois polos muito separados, né? Então, a tradução humana é o que eu, Igor, faria sozinho, pensando só nos meus recursos aqui na minha cabeça, e uma tradução automática seria uma tradução totalmente desvinculada do ser humano. E aí, ao longo do tempo, tivemos algumas ideias de que poderíamos combinar isso, né? Então, teremos uma tradução automática assistida pelo ser humano, e também nós poderíamos ter uma tradução humana assistida por um computador, né? Mesmo assim, está se tornando cada vez mais difícil entender definir o que aconteceu, né? Se eu olho só para o produto tradutório, só para o texto final, eu não sei mais como isso foi feito. É uma tradução de fato humana que foi assistida pelo computador, ou é uma tradução automática que foi assistida pelo ser humano? Eu já não consigo mais, sem observar o processo, eu já não consigo mais saber de que fato como essa tradução se deu, né? E aqui é interessante também outra questão, nós podemos pensar a tradução como produto, né? E pensar a tradução como processo. Então, o que eu estou pensando propriamente dito nessa ideia de tradução? E quando eu coloco o computador no meio, né, penso na interação humano-computador, eu tenho isso que seria um diálogo aberto entre o usuário e o computador. Então, o que o usuário faz, eu tenho um software, eu tenho um computador, eu tenho um programa, mas dois usuários não lidam da mesma forma com esse aplicativo, né? Então, por isso que esse diálogo é aberto. As formas como eu posso utilizar são muito variadas. Eu posso ter uma cat tool, por exemplo, que me interessa apenas a questão de que eu coloco o texto-fonte lá, o texto-alvo, e o texto-fonte ela segmenta para mim. Eu tenho de um lado o texto-fonte, do outro lado o texto-alvo. Eu posso configurar também para que esteja em cima o texto-fonte, o segmento-fonte, embaixo o segmento-alvo. Então, só aí já mostra como eu já estou abrindo a minha possibilidade. E hoje em dia, cada vez mais, por conta disso, eu tenho que desenvolver uma expertise adaptativa. A tradução por si só, a expertise em tradução por si só já é adaptativa, porque eu preciso me adaptar a clientes diferentes, a formas de trabalhar diferentes, a gêneros textuais diferentes, a períodos diferentes. Então, dificilmente eu vou ser um tradutor que trabalha com uma coisa só, né? Então, cada projeto tradutório vai demandar de mim uma adaptação às suas necessidades, ou seja, o tema do texto, o estilo do texto. Então, tem várias coisas para me adaptar. E aí, com a tradução automática, né, com essa interação no computador, mais coisas ainda para eu me adaptar. Então, só trazendo um breve histórico do que temos de tradução automática, né, que nos leva a essa tradução por máquina. Nós teríamos aí, em 1949 esse memorando, o Warren Liefers dizendo que seria simples, né, produzir uma tradução, seria algo fácil, execuível, em poucos anos. Mas aí nós vemos que esse projeto, né, esse memorando, né, não se concretiza,
nós conseguimos aí, no marco de 1970, por exemplo, com esse sistema Intel, fazer um prognóstico do tempo inglês e francês, né, mas isso é um sistema bem fechado, um domínio bem fechado. Então, nessas circunstâncias, a gente já conseguia fazer algo muito bom em termos de máquina. Isso vai se ampliando, né, ao longo do tempo. Em 1984, a gente tem entrados, né, que seria a questão mais comercial famosa que a gente tem, né, a empresa surgiu em 1984. Só que é só na década de 90 que as questões vão ganhando mais força, né? Nos anos 2000, elas vão se integrando também com a tradução automática. E a tradução automática, né? Mais de 50, quase 60, 70 décadas depois, assim, demorando, é que ela começa a ter realmente uma participação muito mais efetiva no nosso dia a dia, com a tradução automática, primeiro baseadas em modelos estatísticos, né? E depois a tradução automática neural. E aí nós temos em 2022 o chat GPT, que também nos traz a possibilidade de tradução automática junto. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né, o que acontece na nossa empresa júnior, a Babel Produções. A Babel é uma empresa, de fato, registrada, né, nós emitimos nota fiscal, e o diferencial dela é que ela é gerida pelos alunos. Né? O nome deles está lá na junta comercial, tem todos os contratos, tem estatuto, etc., feito lá. A Babel, durante muito tempo, eu sou tutor da Babel, tem, acho que desde 2017, tem 7 anos que eu sou tutor da Babel. Antes disso, né, em um bom período, até a gente conseguir transformar a empresa, muita coisa se fazia no Word, por uma questão de que é mais prático. Né? Eu não tenho que aprender a lidar com o sistema. Estranho isso, porque o curso oferece, né, disciplinas de ferramentas, mas era uma realidade da própria empresa. Muitos serviços sendo feitos no Word, ou cada aluno fazia da forma que quisesse, cada membro da empresa fazia da forma que quisesse. E aí, na pandemia, né, houve uma gestão que entendeu melhor isso, a gestão da empresa júnior, que entendeu melhor que a gente precisava automatizar processos, integrar melhor a tecnologia, e aí nós começamos a usar o main source, que agora é Phrase. E nós usamos ainda da mesma forma. Que é uma plataforma, ele é uma cat tool, né? Funciona basicamente como uma memória de tradução, mas ele também, no âmbito de uma empresa, ele permite trabalhar toda a gestão do projeto, né? A gestão de a quem alocar, o prazo a ser dado, etc. E nesse primeiro momento, né, de quando a gente começou a utilizar a ferramenta, então o desafio todo foi entender as limitações, os potenciais da ferramenta. Mas uma coisa que acontece, independentemente da trajetória da Babel, né, independentemente de quem está lá e de quem já entrou, é que a gente sempre lida com as dificuldades de como cada um vai mexer com a memória. Então, aqui eu tenho um exemplo de um contrato, né, da própria universidade aqui, e aí nós temos a questão do como separar, como criar segmentos. Então, nós temos aqui um segmento que foi cortado, né, no Docker, no DR aqui, por causa de um ponto. Né? Poderíamos perguntar por que não foi nesse ponto anterior, mas é porque lá dentro da ferramenta já tinha o professor prof, né, entendido como algo que não delimitaram os segmentos, se tivesse no final da frase, mas aqui o doutor, né, não está separado. Se a gente olhar melhor ainda, aí é um segmento que não faz muito sentido. E aí nós teríamos quem é esse professor depois, né, que está aqui. E aí temos toda uma discussão.
o ideal é eu juntar esses segmentos, ou eu mantenho dessa forma, porque talvez por esse padrão aqui seria sempre assim, e realmente o diretor é quem muda, mas a forma de dominação não mudaria. Então, não teríamos todas essas discussões para fazer, mas o que é interessante é que cada um lida de uma forma, com um mínimo, né? É uma coisa básica de segmentação de uma memória de tradução. E é algo que gera problemas, né, de como nós vamos tratar. E a mesma coisa acontece também, muitas vezes, com um ponto que não tem espaço. Então, a ferramenta não entende que é um segmento novo e ela não corta. E aí, o que acontece muito? O aluno, né, ou o membro da Babel, vai lá e simplesmente ele até coloca o espaço, mas ele não dá um split para que haja um corte no segmento e, de fato, seja um segmento novo. E aí, isso vai lá para a ferramenta, né, vai para a memória, fica registrado dessa forma, e dificilmente esse segmento vai ser reaproveitado. Né? Já é difícil aproveitar um segmento quando a gente tem projetos muito distintos. E mais ainda quando acontecem coisas desse tipo. E aí, o que era interessante? Tivemos, no primeiro momento, a resistência dos alunos para poder incorporar uma ferramenta, né, que trabalhasse com um projeto inteiro, que seria comum para todos os alunos, para todos os membros da empresa. Mas também nós temos a questão de que a empresa é dos alunos, ela é gerida pelos alunos, mas os trabalhos são supervisionados por professores. Né? Geralmente sou eu como tutor, mas como são muitos projetos, né, é sempre a colaboração de outro professor também. E aí, o que acontecia? A ferramenta tem um mecanismo para a gente fazer revisão dentro dela. Né? Só que nós tínhamos e ainda temos os próprios professores que se recusam a participar da ferramenta. Então, de novo, nós temos essa interação no computador de uma forma bastante complexa, né? Tá tudo lá, mas aí a revisão é feita fora e depois ela é reincorporada lá dentro. Existem formas de eu criar uma tabela, né, que é reincorporada facilmente pelo programa, mas o professor quer lidar com o texto inteiro. Então, ele vai trabalhar no Word, como esse exemplo aqui. Então, veja como é muito aberto, né? O que nós temos de possibilidade de lidar com tudo é muito, muito amplo. Isso eu acabei já de falar. E aí, né, isso tudo eu falei antes mesmo de nós termos o acesso, né, disseminado à inteligência artificial por meio do chat GPT. E aí, aqui, para falar disso, eu trago, né, um excerto aqui de Giddens, que é um sociólogo. Eu não me afilio às teorias dele, mas eu trago aqui pela metáfora que ele traz como uma forma da gente entender o que tem acontecido. Né? Também não estou discutindo aqui se é modernidade ou pós-modernidade, mas o que ele nos diz é que a modernidade expande as arenas, né, do preenchimento, da satisfação pessoal e da segurança em relação a muitos aspectos da nossa vida cotidiana. E aí continua. Porém, o leigo, e todos nós somos leigos em relação à maior parte dos sistemas espertos que existem, daqui a pouco eu explico, mas todos nós, né, mas o ser humano tem que montar, né, tem que estar nesse diagonal, que seria essa estrutura aqui também que depois eu falo. Então, a falta de controle que muitos de nós sentimos com relação às circunstâncias da nossa vida é real. Né? Então, ele usa essa metáfora do diagonal aqui, que seria, pegando uma tradição, né, esse carro que quase funciona como um rolo compressor, né? Uma vez que é uma metáfora que em inglês funciona, falando que é uma força imparável. Né? Uma vez que eu coloquei esse carro em movimento, ele não se para, ele não pararia, né? Passaria por cima do que tivesse. E em muitos casos, né, no caso do fervor, né, religioso, etc., muitas pessoas até se jogam por baixo desse carro. Então, temos as pessoas por cima, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que se jogam
né? E se matam, obviamente, nesse caso. Então, ele traz essa tradição de que, na modernidade, todos nós temos que lidar com esse diagnóstico, no sentido de que nós não conhecemos os sistemas expertos, né? Então, e isso é uma das coisas mais básicas. Então, se eu preciso consertar a minha geladeira, eu tenho que confiar em alguém que faça isso, né? Alguém que saiba que a minha geladeira, como consertar a minha geladeira, como faço para que mantenha o alimento na temperatura desejada, para que aquele motor não exploda, mil coisas. Então, a gente confia nisso, porque em todas as circunstâncias da nossa vida, nós somos leigos. Na maior parte delas, eu sou especialista em muito pouca coisa. Então, na modernidade, nós temos muitos sistemas de especialistas, de experts, né? E no caso que eu estou trazendo essa metáfora, é justamente como nós temos nos colocado em relação à inteligência artificial, porque nós temos nos colocado como leigos, né? Nós a utilizamos confiando nela. E o que é interessante é como o próprio tradutor, no seu dia a dia, tem feito a mesma coisa, né? E aí eu vou trazer o exemplo de aluno, muito aluno tem pegado a inteligência artificial, recorrido a ela como uma fonte, né? Confiável de informação, ou de transformação de informações também, mas sem saber como ela funciona, o que está por detrás dela, né? Então, isso é o que acontece de uma forma muito problemática hoje em dia. Então, eu trabalhei esse texto com os alunos no semestre passado, e é interessante porque ele tem várias questões aqui que são problemáticas para o próprio tradutor, né? Então, vocês lendo o texto aí, vocês conseguiriam me dizer o que vocês enfrentariam como primeiro problema para resolver aqui nessa tradução? Eu não sei aqui, mas imagino talvez o For Life. Tem o For Life, seria um problema, de fato é. Mas a primeira, eu gostaria de pensar assim, qual que é o primeiro problema? Norris é homem ou mulher? Ah, ok. Uhum. Uhum. O Tem texto não razão. me ajuda em nada, né? E aí o que acontece? Primeiro eu pedi aos alunos que traduzissem quase, digamos assim, pré-historicamente, né? Só usando o Word mesmo, sem olhar internet, sem olhar nada. E aí o que é interessante? Qual que é a tendência de traduzir nurse em português? A tendência é enfermeira, Exatamente, foi o que eu acho, aconteceu. né? Mas foi o que aconteceu. Todos traduziram como enfermeira. Ninguém parou para pensar assim, é homem ou mulher, nurse, enfermeira, né? Todos uns preconceitos, associações, etc., que a gente possa ter. A profissão feminina, etc. E no caso, assim, esse texto foi mexido, né? Mas é um texto que veio de uma notícia verdadeira. E Norris é um enfermeiro, né? Uhum. Claro que esse texto não nos ajuda a entender esse problema, mas ele é um enfermeiro. O que é interessante é que a máquina chuta enfermeiro, ela coloca enfermeiro, né? Isso aqui foi o próprio chat GPT que forneceu. Colocou como um enfermeiro. E se eu pergunto para ele, por exemplo, por que enfermeiro e não enfermeira, ele vai falar que a palavra utilizada, enfermeira, é utilizada no texto original, que se refere a um indivíduo do sexo masculino, mas não tem nada escrito. Uhum. Em textos onde o gênero não é especificado, o uso do masculino como forma neutra é comum em outras culturas.
mas é importante considerar o gênero da pessoa para uma tradução mais precisa. Se desejar a tradução com uso de enfermeira ou se for de seu interesse, posso ajustá-la. Então, vejam aqui que o chat GPT, né, ele comete um probleminha ali, mas, ao mesmo tempo, ele também nos fornece uma saída, né? Mas isso só é possível a partir do momento que eu vou tentando entender a dinâmica, como ele funciona. Então, ele funciona com prompts, ele funciona com comandos. Quando a gente fala que a máquina aprende, né, na verdade, ela não aprende no sentido de conseguir criar como um ser humano. O que ela consegue, ela não compreende o texto, né? A compreensão é nossa de ser humano. E tudo isso e para poder fazer essa especificação para a máquina, eu preciso compreender o texto antes de qualquer forma. Se eu aceito o que ela me dá, né, faz sentido, gramaticalmente está ok, eu vou continuar com ela. E eu não vou fazer nada. Então, a ideia que eu trago aqui é de como a gente tem se rendido à inteligência artificial sem problematizar e sem pensar o que nós podemos, como podemos utilizá-la de forma real, de forma mais adequada. Não trago aqui de forma alguma ser contra isso, mas de como explorar melhor essa questão. A mesma coisa aconteceria na tradução desse exemplo. Esse eu não dei na disciplina, mas ele apareceu como uma das possibilidades, que seria traduzir esse trecho que estaria numa garantia, né, de um produto, traduzir para o português para ser usado no Brasil, fazer parte de uma garantia no Brasil. E aí nós temos toda a questão que é o seguinte: não faz sentido ser um serviço autorizado na União Europeia, né? Então, aqui a tradução seria... Nós teríamos que pensar, né, na finalidade da tradução, que aqui seria Brasil, para essa solicitação de tradução. O chat GPT, eu não trouxe o print, mas o chat GPT consegue fazer isso, né? Se eu pedir traduzir para o português do Brasil, ele consegue fazer essa alteração também, mas eu preciso fazer a solicitação de forma adequada. Então, eu trouxe isso mais pensando para a gente discutir aqui as aplicações para o ensino, a prática, a pesquisa, né, com tradução. Então, vejam que nós temos diferenças entre produto, processo tradutório. Muitas vezes nós só olhamos para o produto, mas o processo ele acaba sendo mais rico e mais relevante, porque ele que vai determinar certas escolhas, né? E naquela experiência que eu dei em sala de aula, os próprios alunos, eles muitas vezes eles entregavam o texto errado, mesmo sabendo que ele podia estar errado, né? Então, acho que foram 10 alunos, alguma coisa assim, mas só 2 viram que era no relato, né? Eu pedi para fazer um relato antes da discussão, um relato por escrito. 2 falaram que acho que não será homem, não será mulher, mas entregaram daquela forma, que é mais ou menos o que a máquina faz. Mesmo a inteligência artificial, é lógico que ela é capaz de nos entregar várias versões, né? Nós, seres humanos, também somos, mas o que sai, no final das contas, é uma versão só. Nós vamos ser julgados por essa única versão. O que nós pensamos como possibilidades no meio do caminho não aparece, né, no nosso produto. Então, é um momento relevante de pensarmos no nosso dia a dia, as nossas tomadas de decisão, o que nós não materializamos ali no texto, mas que foi uma possibilidade que cogitamos, e às vezes era adequada, digamos assim, e acabamos indo para uma inadequada. E aí, em relação a esse diagnóstico, né, em que medida o tradutor pode ser apenas um leigo? Então, no caso, no meu entendimento, quando a gente está lidando com a inteligência artificial, com o sistema expert, né, nós, enquanto tradutores, não podemos estar do lado dos leigos. Nós precisamos cada vez mais entender o que ela está fazendo, como funciona a inteligência artificial, qual é a mecânica, o que está por detrás.
E quais seriam, né, de forma que a gente não se tornasse aí um fanático, como é que seria a tradução de diagnóstico no X-Men, aqui dessa figurinha que eu coloquei. E em relação a nós como professores, né, ou como alunos também, precisamos pensar a competência instrumental e que estaria lá, né, assim, é bem comum, é um modelo que praticamente todo mundo usa, né, ou a que todo mundo se refere, o modelo do PACT, modelo de competência tradutória. E lá nós temos bem do ladinho, assim, a competência instrumental, né? Mas em que medida, de fato, essa competência instrumental está ali naquela posição, daquela forma? Com a integração da inteligência artificial e com o uso cada vez mais seminado de memória de tradução, de tradutores automáticos, etc., o espaço do instrumental, né, já não é só um instrumento, né, já muitas vezes se confunde com o próprio exercício da profissão. Então, seria interessante vermos também como uma máquina compreende, que na verdade ela não compreende, né, e o que de fato ela aprende. E pensando no caso dos meus estudos, né, que são voltados para a expertise, nós precisamos pensar que a cognição humana ela é situada, distribuída e estendida. Então, disso nós temos como muito importante como hoje, né, a tradução ela emerge não como fruto da minha cabeça, de um trabalho individual, de um trabalho solitário, mas de um trabalho que tem a minha cabeça como importante, mas minha cabeça, né, ela está ampliada para além de mim como um ser humano sozinho, né, e para além dos seres humanos, né, sozinhos, mas precisando de todos os artefatos que nós utilizamos, sejam as tecnologias, as ferramentas e tudo mais. Então, era isso que eu queria trazer inicialmente, né? Se quiserem, a gente abre um espaço, a gente pode conversar, discutir. E eu lhes agradeço, também tem aqui, né? Vocês me passaram o grupo de vocês, o meu é o Geste, e eu estou às ordens. Deixa eu só voltar a tela. Funcionou depois, gente? Ah, vocês escreveram coisas no chat. Isso, doctor traduz como médico, exatamente. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, comentário? Sintam-se à vontade para fazer. Eu, particularmente, estava aqui pensando, Igor, nessa questão que você fala da competência e depois da solução de problemas, né? Tomada de decisão, mas ficou aqui na minha mente quando você traz a ideia do tradutor ser um leigo, né? Porque atualmente, com esses recursos todos que a gente tem, da ChatGPT, por exemplo, como você mostrou, né? Eu fico aqui pensando como é que fica isso, né? As pessoas acreditarem que a IA pode ser a solução para tudo, né? E que a participação humana talvez não seja mais importante, não seja necessária, né? Então, como trabalhar isso, né? Como trabalhar isso com os alunos, por exemplo, né? Essa ideia que eu acho muito importante, né? Porque existem alunos que acreditam, às vezes, que colocou a tradução, o texto ali, e pronto, já está feito, e às vezes não percebe a importância da participação humana, dessa competência linguístico-cultural, né? Que nós precisamos ter, enfim. Eu não sei como é que você tem lidado com isso também. Olha, eu trouxe mais como uma problematização do que como uma solução, né? Porque é algo que vem nos atacando cada vez mais. É muito difícil ensinar hoje tradução de forma pré-histórica, né? Os alunos vão recorrer a isso. Então, o primeiro ponto é esse, né? E é o primeiro ponto de porque eu pergunto o que é tradução, porque hoje tradução já não é algo humano.
se eu vou começar a ensinar, os alunos já partem de algo em interação com a máquina. E aí o mais difícil é ele entender que ele precisa ser melhor que a máquina, porque senão, para que ele está fazendo o nosso curso? Né? Para que ele está estudando tradução, se temos a máquina? Então não adianta recorrer à máquina tão gratuitamente assim. A gente precisa dominar, estar superior a ela. E realmente, assim, tem coisas que a máquina é maravilhosa, ela tem traduções fantásticas que eu, Igor, jamais conseguiria pensar, cogitar e tudo mais. Não é esse o problema, só que ela falha, ela erra, né? Ela tem várias partes do componente humano que ela não é capaz de lidar, e que aí vem o ser humano, o tradutor, né, especialista, para entender que há outras variáveis que vão interferir ali. Né? Às vezes o público-alvo é diferente, o texto é utilizado para outro motivo, é aquilo que eu dei da garantia, né? Não é simplesmente traduzir por União Europeia, é algo que vai ser usado no Brasil, então ali tem que ter uma intervenção de outra natureza. Então, a gente vê que o tradutor ele ainda é importante, e na minha cabeça ele não vai deixar de ser, só que ele não pode se render facilmente a facilidade da máquina, porque realmente é muito fácil, eu não ter que digitar, não ter que fazer um monte de coisa, ajuda. Mas até o pós-editar, a gente tem que ser esperto também, né? Pegar o que a máquina faz e corrigir, nós temos que ter uma capacidade muito boa de identificar falhas no texto-alvo, já pronto como texto feito, mas ele também como algo que precisaria remeter ao texto-fonte. Então, muitas vezes, né, em trabalhos a gente vê também na pós-edição, muitas vezes as pessoas olham só o que está lá, e só na hora que tem uma dúvida com um problema de redação é que vai para o texto-fonte, quando, na verdade, continua sendo um trabalho de transição. O olhar continua sendo importante transitar. Trabalho técnico, né, o trabalho manual já não vai existir, mas o trabalho de processar, ele tem que existir com tanta dificuldade quanto de tradução. Sim. É verdade, é verdade. Imagina, quando você mostrou o exemplo lá da Nurse, eu olhei e no primeiro momento não imaginei que fosse esse o aspecto, né? Eu falei, bom, talvez for life. Imagina que ingenuidade minha, que a IA não A percebeu. genuidade, nossa, foi no mais difícil, né? Porque você mostrou a tradução e tava. Eu falei, ah, que legal, tá aqui, tá ótimo, né? Mas é isso, eu acho que também desenvolver este olhar, né, para o que talvez seria um problema para a máquina, né? Onde talvez ela vai ser pega, né? Assim, então acho que isso também é uma habilidade que a gente desenvolve, um olhar, né, para o que será que aqui vai ser um problema, né? Enfim. Isso. Que é a questão prévia e a questão de que comando eu dou, né? Porque no início, quando eu começo a dar tradução também, nas primeiras eu falo, traduz, né? E eu faço isso de propósito, traduz. Mas quando o aluno chega no fim, né, mas traduzir para quê? Para quem? Né? E isso interfere no que vai ser traduzido. Mas a mesma coisa, a máquina precisa de mais esclarecimento, né, para que ela nos produza um texto também adequado. Sim, é verdade. A Milena, acho que compartilhou algo aqui, Milena. Não vou negar, me sinto um pouco desencorajada pela IA, e principalmente por parecer que muita gente, usuários e inclusive outros tradutores, considera essa tecnologia mais do que suficiente e ignora esses aspectos reflexivos trazidos aqui. Mas não precisa estar desencorajado, na verdade. Assim, nós vamos sempre lidar com isso, né? Sempre vai surgir algo que vai talvez dizer assim, não precisamos de tradutor, ou podemos pagar mais barato para o tradutor. Enfim, sempre vamos ter algo querendo tirar os custos do trabalho humano, né? E o valor do trabalho humano. Sempre vai aparecer. Mas a questão é justamente nós entendemos onde nós vamos nos situar neste lugar, e nós continuamos sendo melhores do que a máquina. E eu não trouxe aqui, mas nós também temos eu tenho uma discussão com uma outra colega, a professora Cíntia Costa aqui,
tradução literária, por exemplo, né? A máquina é capaz de traduzir literatura. Nós não tiramos essa capacidade, né? Nós não menosprezamos que a máquina dá conta, mas qual a utilidade de eu ter algo que é humano, né? A arte, que é algo que é produzido com certa intenção, com várias outras questões de experiência. Qual a utilidade disso ser utilizar algo que não é que é feito por máquina e não por outro ser humano? Né? Então, a gente tem outros lugares de negociação. Outro exemplo, eu trabalho na parte acadêmica, eu traduzo traduções do português para o inglês. O artigo acadêmico em inglês não é o artigo acadêmico em português. A máquina só faz o transporte, né, como alguém colocou na definição, lá, né, na ideia de tradução. A máquina só faz um transporte, uma transposição ali. Sendo que artigo, muitas vezes, tem que ter reescrita, tem que cortar coisas, tem que mudar de lugar. Né? É um tipo de trabalho em que isso pode ser feito e que isso é valorizado, inclusive. Sim, é verdade. É verdade. Simone, não sei se você quer falar alguma coisa, se você tá sem o áudio. Tem que tirar Agora o sim. fone. Agradecer o Igor pela disponibilidade, pela reflexão muito boa, generosidade dele de estar aqui na terça-feira à tarde com a gente. Obrigada, Igor, muito bom. Eu que te agradeço, gente. Então, é um prazer. A Milena escreveu aí também que não conhecia o MemSource. Eu não sei se vocês já usaram aí, Luciano e Simone, mas é uma ferramenta que elas têm uma versão educacional. A gente não paga na Babel, por isso que, inclusive, foi por isso que a escolhemos, né? Apesar de que todos têm pacotes para educação hoje em dia, mas o MemSource, na minha opinião, assim, para quem está começando, é a ferramenta mais simples. Hoje chama Phrase, né, com PH. Mas é a ferramenta mais simples que tem. Ela tem uma interface simples, uma forma mais simples de trabalhar. Eu acho um desserviço começar a ensinar ferramentas pelo Trados, porque é uma ferramenta muito complicada. Tem muita coisa, é muito difícil do aluno entender para onde vai. Então, uma simplesinha assim, muitas vezes ajuda bastante. É verdade. É verdade. O mercado, a gente usou, no laboratório agora a gente está usando, como é que é a Milena, o nome dela? MateCat, e a gente usou a Lilt, com a parceria acadêmica também, né, com a Lilt, foi uma boa coisa, ela é boa de começar, mas aí a Milena, então, se arriscou lá no código aberto, com ômega T, sabe, bem tradicional, assim, olha, né? vai no Linux, né, Milena? Já Tipo no Linux, exatamente, sabe, com programação, fazendo as adaptações, assim, que precisava, então foi assim, desafiador. Mas eu acho essa parte importantíssima. Tá? Eu achei sensacional o que ela fez, porque quando eu falo de nós não sermos leigos, é justamente deixarmos de ser usuários, meros usuários. Né? Nós precisamos, tradutores, infelizmente, nós também temos que começar a entrar nessa parte de codificação, de programação também. Não tem muita saída. Não tem, né? Senão eu tenho que me render ao que a interface me fornece. O que a interface me fornece é sempre limitado. Quando eu programo, eu consigo personalizar para as minhas necessidades. A Milena falou, eu gosto de ter controle, é isso mesmo. Né? Eu também Nem que gosto seja de um controle controle. ilusório, mas é bom, né? Milena, isso aí é meu assunto de terapia já tem 4 anos. Ótimo. Lembrando que a Milena também tem uma formação na área de tecnologia, de TI, né? Então, ela consegue navegar por esse universo de uma maneira muito mais tranquila do que nós que não temos esse, né, esse background, assim, né? Então, isso também é interessante. Nós já usamos também MemoQ, aqui, eu acho que ano retrasado, né?
Enfim. Nós usamos todas, né? Porque a gente tenta fazer o aluno ter contato com todas. Mas a que eu achei melhor para trabalhar foi o Meme Source e para gestão de projetos, principalmente. Sim, para gestão. Vamos fazer um experimento, né, Milena? Com o pessoal do gerenciamento, com a Beatriz, né? Para ver se a gente experimenta. É isso. Acho que é isso. Muito bem, gente. Bom, quero agradecer a todos que vieram, agradecer de maneira especial você, Igor, por disponibilizar um pouco do seu tempo para vir compartilhar com a gente. Gostei demais, né? Muito obrigado mesmo por ter vindo. Espero que a gente possa se ver outras vezes, né? Não, veremos sim. Também vou te fazer depois o convite para vocês também aqui para participar do GEST. Obrigado. Mas eu mando para vocês também, que eu quero ouvi-los e saber das experiências de vocês também. Será um prazer. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, boa tarde.